Pai, nós nos rendemos ao Senhor como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Ti. Nos rendemos ao Senhor nessa manhã e queremos preparar o nosso coração, preparar o altar para louvar o Teu nome em todo tempo, para louvar o Teu nome em qualquer momento. Manifesta-te sobre nós, manifesta-te, Pai, sobre a nossa vida. Nos ajuda, nos ensina, nos conduza, prepara os nossos caminhos, nos dê a inteligência espiritual para que nós possamos louvar o Senhor sempre. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente faz, tudo que essa pessoa desejar fazer, cada desejo do coração dela deve ser para Te adorar, Pai. O nosso coração, os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração deve ser para louvor do Teu nome. Ah, meu Deus, nos ajude então para prepararmos o altar para Ti, para que a nossa vida seja um verdadeiro altar para o Senhor e que o Teu nome seja louvado através de nós, engrandecido através de nós, em nome de Jesus. E aquele que crê diga amém e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Que coisa boa. Amém. Você está vendo aqui o manto vermelho no púlpito, é proposital. A gente está consagrando esse manto e vamos cortar, já começamos a cortar os pedacinhos do manto consagrado a Deus. Vamos entregar você na sexta-feira, como se fosse aqui um manto, um pedaço de lenço, mas tirado aqui do manto, que está sendo consagrado. Por quê? Porque em Atos 19:11 diz que Deus fazia maravilhas pelas mãos do apóstolo Paulo, de sorte que ele levava até seus lenços e aventais, e as pessoas enfermas e endemoniadas eram curadas e libertas. Eu entendo que Deus pode fazer então maravilhas pelas suas mãos. Então na sexta-feira eu vou dar esse lenço, simbolicamente um pedaço desse manto, para que Deus possa usar suas mãos para fazer maravilhas nos seus caminhos em nome de Jesus. Então você vai tocar naquilo que você vende, você vai tocar no seu filho, você vai tocar no seu carro, você vai tocar na sua loja, na porta da sua loja, enfim, e Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. Esse propósito eu começo sexta-feira agora, tá? Deus fazendo maravilhas através das suas mãos. Se Ele fazia através das mãos do apóstolo Paulo, aí você vai dizer, mas era o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, era Saulo de Tarso, perseguidor ferrenho de Jesus Cristo. O que aconteceu com Paulo? Foi a mesma coisa que aconteceu contigo. Ele se converteu, encontrou Jesus e decidiu servir a Cristo. É a mesma coisa que eu também decidi, você deve decidir também, creio que decidiu. A única diferença, talvez hoje, com a mensagem de hoje, você vai entender que é a questão da comunhão. Hoje eu vou falar sobre o altar da comunhão. Tem que ser preparado no nosso coração. Onde é o nosso coração? Amém, Jesus? Tem que ser preparado nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, no nosso coração. Tem que ser preparado esse altar de comunhão. Talvez essa seja a única diferença entre o Saulo de Tarso e a gente. Ele se dedicou a Cristo integralmente. E Deus fez maravilhas pelas mãos desse homem. Vai fazer pelas suas mãos também. Amém, Jesus? Então vamos entrar, já serve de introdução isso aqui, então, essa campanha. Sexta-feira eu entrego, eu começo a entregar já, tá? Isso já serve de introdução para a mensagem de hoje. Êxodo capítulo 20. Vamos lá então, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 20. Eu dei bom dia para vocês? Dei, né? Tá bom. Ontem foi uma bênção, pessoal. Nossa reunião de 7 horas com Cristo. A nossa reunião foi uma bênção muito grande, sucesso absoluto. Todo mundo saiu daqui agitado no bom sentido, pedindo mais, faz mês que vem, faz mês que vem, faz mês que vem. Eu ainda não orei a Deus, vou orar, não sei se eu faço todo mês, ou de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, mas vou ter que fazer de novo. Foi uma bênção grande, desde 13 horas até as 20 horas, e o tempo voou, né? Quando eu fui ver, estava dando 8 horas e o povo queria continuar.
dá vontade de continuar. Quer dizer, 7 horas aqui dentro e deu 8 horas, o pessoal queria continuar, a gente querendo continuar. Mas aí realmente tivemos que parar, senão ninguém aguentava vir hoje aqui. Amém, irmãos? E que bênção, bênção grande mesmo, presença de Deus o tempo todo, palavra bonita, Deus dando para a gente. Agora vamos esperar o próximo, 7 horas com Cristo em nome de Jesus, reunião viva. Amém? Bom, entrando aqui na mensagem de hoje, Êxodo 20, versículo 24. Diz assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoar. Ele diz que vai abençoar. Amém, Jesus? Esse altar eu vou chamar de altar da comunhão. Por quê? Coloca para mim aí, ô Brian, a nova versão internacional. Nova versão internacional, por favor. Vamos lá, não. Nova NVI, isso. Façam-me um altar de terra, e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão. A oferta pacífica, ela era uma oferta de comunhão. Ela era, quando o povo oferecia, era uma oferta de comunhão. Eu preciso ter, aí tem onde Deus falou comigo. Eu tenho que ter naturalmente. Eu aceitei Jesus, larguei o mundo, vim para a igreja, fui chamado para pregar o evangelho e me rendi a esse chamado. Prego o evangelho há muitos anos. E isso para mim é muito natural. Se eu, por exemplo, ficar uma semana fora, domingo, não conseguir subir no altar para pregar, eu fico meio que como siri na lata. Minha esposa sabe muito bem disso. Eu fico nervoso, porque naturalmente eu fui chamado para pregar o evangelho. Quando ele fala pega e faça um altar de terra, ele está falando de coisa natural. E ele vai falar mais, quer ver? Mantém no NVI aí. Ele fala aqui, ó: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, né? De comunhão, no caso, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te... Então, se eu tenho esse altar de comunhão com Deus, se eu mantenho naturalmente essa comunhão com Deus, não tem jeito, eu vou ser abençoado, né? E eu vou celebrar a memória do Senhor em tudo que eu fizer. No 25 diz assim, ó: e se me fizeres um altar de pedras, não a farás de pedras lavradas. Amém, irmãos? Ele fala por quê? Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Irmãos, tem informações boas aqui, né? Deixa eu ver o versículo 25 nessa versão na NVI. Por isso que eu falei para manter. 25. Se me fizeres um altar de pedras, não a façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanarás. Então ele quer um altar de terra, e se natural. E depois, caso você não possa fazer de terra, se quiser fazer de pedra, eu aceito. Para você me dar a oferta da comunhão, eu aceito, pode ser de pedra, mas não tem que ser pedra, não pode ser uma pedra que é onde você vai usar ferramenta, tem que ser algo natural. Pega a pedra e já coloca e já levanta o altar. Então eu entendi que Deus quer que eu tenha uma comunhão com Ele, que isso seja natural, que isso não seja só na igreja, que isso seja em qualquer lugar, que seja uma coisa que não dependa de espaço físico. Está entendendo, sim ou não? Que a minha comunhão com Deus não venha depender de espaço físico, ou de local, de pessoas, de nada. Eu tenho que manter a comunhão com Deus, não importa onde eu esteja. Se algo tenta me tirar da minha comunhão com Deus, eu preciso repreender isso e me manter na presença dEle o tempo todo.
Diga amém, Jesus. Ele fala que vai profanar. Se você usar essas ferramentas, se você for fazer isso, você vai estar profanando esse altar. Eu não vou aceitar nada num altar profanado. Então, ou você faz de terra ou você faz de pedra, mas natural, de uma forma natural. E aí você oferece a sua oferta de comunhão. E eu estou chamando de altar de comunhão. Hoje eu quero falar sobre esse altar de comunhão, porque algumas pessoas não estão conseguindo manter a comunhão com Deus. Precisa constantemente estar na igreja, o que não é errado. Tá, mas você não pode ficar dependendo da sua igreja e do seu pastor para ter comunhão com Deus. Você não pode dizer para mim, só tem pecador lá, por isso que eu errei. Não, se você estiver no meio de pecadores, você tem que manter a comunhão com Deus. Se você estiver trabalhando, por exemplo, de segurança numa boate, você não pode me dar isso como... A mim não pode dar a Deus isso como desculpa para adulterar. Porque numa boate você vai ver nudez, sensualidade, você vai ver um monte de coisa ruim, mas você está ali trabalhando. Você está ali trabalhando, amém, Jesus? Você está como um profissional. E você não pode depois chegar diante de Deus e dar desculpa. Não, eu caí, mas eu caí porque eu estava trabalhando num meio complicado. Não. Você não está tendo comunhão com Deus, porque se você tivesse comunhão com Deus, você ia lidar com as piores pessoas, com os piores pecados, e não ia se contaminar, não ia ser profanado. Aliás, é isso que ele diz, quando ele fala assim, quando você fizer esse altar, não suba no altar pelas escadas, porque a roupa dos homens, no passado, você vai lembrar, era um vestido. Era um tipo de um vestido que eles amarravam aqui e tinha alguma coisa por baixo, mas não tinha as roupas que a gente tem hoje. Se eles subissem pelo altar, quem estava embaixo, pela escada, quem estaria embaixo viria a nudez deles. E Deus falou assim: eu não quero que ninguém veja a sua nudez. Amém, Jesus? Que para a gente hoje, simbolicamente, são as nossas falhas, os nossos erros. O que você pensa, nem todo mundo deve saber. Você tem que colocar seus pensamentos diante de Deus. Tentações todo mundo enfrenta, lutas todo mundo passa, mas você não pode expor isso para todo mundo. Tem que saber para quem você expõe as coisas. E é dessa nudez que ele está falando. Então, voltando ao exemplo, você está trabalhando lá num ambiente cheio de pecado, como uma boate. Eu usei esse exemplo, vou continuar. Você está lá trabalhando, de repente, como segurança numa boate. Você foi chamado para trabalhar de garçom numa festa, numa festa dessa doida aí que esse pessoal dá. E você está lá trabalhando, e tem gente usando drogas, tem gente se prostituindo, tem pessoa seminua, tem gente namorando de uma maneira escandalosa perto de você, e você vai ficar ali tentado e vai cair. Não, você naturalmente tem que manter comunhão com Deus. Pode até acontecer de a tentação aparecer, mas você na hora tem que lembrar: espera aí, eu tenho comunhão com Deus. O meu coração é um altar de comunhão. Entendeu? Meu coração, pensamentos, é um altar de comunhão. Então, ainda que eu esteja aqui e por causa do meu trabalho eu caí nesse lugar, eu não vou me contaminar com esse lugar. Eles não vão ver a minha nudez. Eles não vão ter essa alegria de me ver caindo. O diabo é tão sujo, que a gente costuma falar, né? Quer dizer, o crente cai e depois ele bota alguém para apontar a queda do crente. Mas por que o crente cai? Porque está faltando comunhão. Amém, pessoal? E isso tem que ser algo natural. Por isso que ele falou: faz de terra. E se quiser fazer de pedra, eu aceito. Mas não mistura, não pega uma pedra toda lavrada, não usa de ferramenta. Tem que ser coisa natural. Eu quero um altar onde você vai colocar a oferta da comunhão naturalmente para mim. Tem que ser algo natural. Diga amém, Jesus. Quando um crente fala assim: poxa, eu não consigo mais ouvir palavrão. Tem gente que fala assim: vocês são crentes, são muito bobos. Não, é porque você tem comunhão com a palavra de Deus. Você tem comunhão com esse livro e a sua linguagem muda. Quando você encontra um crente que a linguagem não mudou, que comunhão essa pessoa tem com a palavra de Deus? Se a linguagem dela é exatamente a mesma. Comunhão. Amém, Jesus? Comunhão, irmãos, eu até anotei aqui, Comunhão
É o ato ou efeito de comungar. Conjunto de pessoas que partilham, fala assim, mesma crença, mesma ideia, mesma tendência, mesmos valores. O que é comunhão? São pessoas que se juntam, mas que compartilham da mesma crença, ideia, tendência e valores. Então não importa onde eu esteja. Amém, Jesus? Não importa com quem eu esteja. Não importa o lugar que eu estou. Se eu puder evitar, eu vou evitar. Carnaval. Por que eu vou estar como é que chama lá? Apoteose. É apoteose, né? Como é que eu vou estar lá na apoteose se for só para diversão? Ah, eu fui para levar meu filho. Ah, eu fui para levar alguém. Eu fui lá, mas nem participei, fiquei lá parado, porque eu fui só levar alguém que queria ir. Não, quem ir vai sozinho, eu não vou. Eu vou para a igreja adorar, eu não tenho comunhão com isso. Ah, eu estou lá trabalhando. Bom, então você está trabalhando, trabalho é trabalho. Você está trabalhando, tudo bem, mas você vai estar lá e ainda que venham os pensamentos, você vai lembrar, eu tenho comunhão com Deus. E isso aqui eu não faço, isso aqui eu não caio. E você vai repreender tudo que é bicho ruim que vou passar pela sua frente. Eu estou falando de demônio, não estou falando de pessoa não, tá? Você vai repreender tudo quanto é demônio e você vai ficar lá. Amém, Jesus? E vai sair de lá ileso. Ileso. Todas aquelas tentações não vão afetar você, porque você tem um altar de comunhão aqui, ó, no seu coração. Você tem um altar de comunhão. Nós precisamos preparar um altar de comunhão. Deu para entender então o que Deus está trazendo para a gente hoje? Eu preciso ter um altar de comunhão. No meu, fala assim, ó, meu coração. O nosso coração não é aqui. Esse coração onde eu encontro, onde eu coloco Deus, onde eu não me deixo levar, não subo pela escada para ninguém ver a minha nudez, como ele falou aqui, é aqui o coração. Quando a Bíblia fala de coração. Amém, Jesus? Então, ele está dizendo muito claro aqui, que eu não posso ter as mesmas crenças que essas pessoas têm, ideias, tendências e valores. A minha crença, a ideia, tendências e valores tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Isso é comunhão. Isso tem que ser natural. Pega a terra, pega a pedra e não prepara com ferramenta, é só com a mão, coisa natural. Aí você pode ofertar a sua oferta de comunhão. Coisa boa, né, irmãos? Amém, Jesus? Glória a Deus. Posso continuar então, né? O altar de comunhão deve estar preparado em seu coração, alma. Por quê? Fala comigo assim: o mundo vai tentar manter comunhão comigo. Sempre. Sabia? Você está na igreja? Eu estou na igreja. Aceitou Jesus? Aceitei Jesus. Passou pelas águas? Me batizei. Então você está levando a sério? Estou levando a sério. Mas o mundo, ele vai continuar tentando manter comunhão contigo. E a gente já viu, comunhão é crer igual, ter mesmas ideias, ter mesmos valores. O mundo vai continuar tentando colocar em você a mesma crença, as mesmas ideias, os mesmos valores deles. Se você agora é de Cristo, você não pode aceitar isso na sua vida, porque não há comunhão. Fala assim, jugo desigual. Amém? É jugo desigual. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, vamos lá. Isso é jugo desigual, irmãos. Não dá para ter comunhão com Deus e comunhão com Mamon. Não dá para ter comunhão com dois tipos de deuses. O altar da comunhão tem que ser só para o nosso Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual. Então eu não tenho que me prender a um jugo desigual. Lembra do exemplo?
a pessoa crente que está levando o parente, para agradar o parente, está levando lá na escola de samba, está levando não sei aonde. Eu já falei aqui com vocês que o meu irmão, que é um pouco mais velho que eu, ele foi compositor de escola de samba há uns anos atrás. E teve uma vez que o samba dele ganhou, foi campeão. O samba dele, que ele fez, ganhou. E foi feito, logicamente, uma apresentação na escola de samba, né? Do samba, que foi vitorioso para ir para... Esqueci de novo. Para Sapucaí. Sapucaí, para Sapucaí. Para esse lugar aí. Amém, Jesus? o samba dele ganhou para poder a escola desfilar lá. E teve, logicamente, a apresentação lá na escola, lá no galpão lá da escola. E, logicamente, ele convidou a família. E eu liguei para ele e falei assim: mano, eu te amo, estou feliz por você, pela sua alegria, mas eu não vou, porque esse lugar não é para mim. Sabe o que o meu irmão falou para mim? Ele falou assim: eu não esperava outra coisa de você. Se eu fosse lá agradar meu irmão, ele poderia até ficar alegre, me abraçar, obrigado por ter vindo, pelo prestígio, mas no íntimo dele, ele ia entender que eu estava errado, que aquilo ali não era lugar para mim. Ele falou para mim, ele falou assim: eu não esperava outra coisa de você, eu sabia que você não podia vir. E eu falei, um dia eu vou te ver compondo para o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Deus te abençoe, estou alegre pela sua alegria, mas não é lugar para mim. E não fui. Imagina, pela primeira vez, depois de ser vários anos compondo para uma escola, pela mesma escola, ele ganhou o samba. Quer dizer, ali podia deslanchar. Deu tudo errado depois, graças a Deus. Amém, pessoal? Que ele não me escute, mas graças a Deus. Não, ele já entendeu que não era um caminho legal para ele. Está dando para entender, sim ou não? Agora, não, eu vou porque é o meu mano, eu vou porque o meu mano vai ganhar dinheiro, eu vou porque o meu mano vai ganhar fama, eu vou porque, afinal de contas, não tem nada a ver, eu vou estar ali, não tem nada. Como não tem nada a ver? Isso é lugar para o crente, irmão? Fala para mim. Não é, mas aí a gente fica com esse jugo desigual. Ele diz que você não tem que se prender ao jugo desigual. Vamos lá. Não vos prendais a um jugo desigual com os... Eita! Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as... Rapidinho, só olha aqui para mim. Sabe por que eu falei assim, eita, quando eu falei os infiéis? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Sabe por que eu falei assim, eita, aquela cara de chupar limão? Sabe por que eu fiz essa cara de quem chupou limão? Porque às vezes o infiel é aquele que está deitando do seu lado. O seu marido que ainda não se converteu. E pensa diferente de você. E você não tem que largar seu marido por causa disso, tem que lutar por ele. Ele e você, a Bíblia fala, vocês dois são uma só pessoa. Mas você não tem que pensar igual a ele. Não tem que ter comunhão com os mesmos pensamentos, mesma crença e mesmos valores que ele tem hoje. Um dia ele vai se converter, aí ele vai ter a mesma crença, a mesma ideia e os mesmos valores que você. Não tem que se prender a isso. Por isso que eu fiz aquela cara de quem chupou limão. Eita! Às vezes é uma pessoa muito próxima, muito amada por nós, mas é infiel. E você não pode se prender a essa pessoa na mesma ideia dela, na mesma crença dela, nos mesmos valores dela. Que isso é manter comunhão quando você tem as mesmas crenças, valores e ideias. É muito sério, né? Então é nessa hora que um filho vai ficar chateado com você, vai dizer que não vai mais na sua casa, porque você não vai aceitar mais aquilo que o filho fazia dentro da sua casa. É nessa hora que de vez em quando vai ter uns entraves aí entre marido e esposa. Fazer o quê? Jesus falou, não tem um aqui na terra que não deixe pai, mãe, marido, esposa, filho e filha para me seguir, que eu não entregue 100 vezes mais aqui na terra e ainda dê a ele a vida eterna. É por causa disso. Você está lá, mora,
ama a pessoa, não vai desistir da pessoa, mas não vai ter comunhão com a mesma ideia, com a mesma crença, com a mesma, a mesma comunhão, a mesma, como é que eu falei? Cultura, entendimento, né? Que aquela pessoa. Amém, Jesus? Bom, por isso que eu fiz aquela cara de chupar limão. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial, a grosso modo, é filho do diabo, tá? A grosso modo, é filho do diabo. E Belial. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus? Quem é o templo de Deus? Somos nós, com os ídolos, com o templo dos ídolos. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora, pelo que saí do meio... para aí um pouquinho. Eu vou ler já o restante do versículo 17. Pelo que saí do meio... A gente está falando de um altar de comunhão, certo? E já entendemos que comunhão é pensar igual, é crer igual, é ter as mesmas ideias, ter o mesmo entendimento daquela pessoa, andar junto com ela, né? Deixa eu até pegar a palavra, que está me fugindo a palavra. Espera aí rapidinho. Valores, né? Então, mesma crença, mesma ideia, tendência e valores. Isso é ter comunhão, estar unido com aquela pessoa. Agora Deus vem e fala que eu tenho que como é que Deus fala? Pelo que sair do meio deles quem? Do infiel, da injustiça, das trevas, dos filhos de Belial. Ele vem falando que eu tenho que sair do meio dele. Mas como que eu vou sair do meio se, por exemplo, eu sou casado? Digamos que a minha esposa não fosse convertida. Passamos por isso. Você passou 3 anos por isso. 3 anos, não foi? Até Deus me transformar. Quase 4 anos. Na verdade. Quase 4 anos ela passou por isso. E olha, você não queira ver e saber o que o velho homem fazia. Ela sabe o que ela sofreu, o que ela passou. Amém, Jesus? E deveria ter dito, por isso que eu sou esse dengo todo com ela. Por isso que eu sou esse dengo todo com ela. Vocês ficam falando, pastor, mas você não sabe o que ela passou e como que Deus me transformou para a gente ter o casamento que a gente tem hoje. Vamos fazer agora, dia 13, 34 anos de casado. Cai justamente na Santa Ceia. Vai ser a Santa Ceia especial. Vai ser o dia do nosso aniversário de casamento, 34 anos. Amém, irmão? Porque Jesus entrou. E no ano que ele entrou na minha vida, era um ano que ela já não estava aguentando mais, estava quase explodindo. Não estava aguentando mais. 4 anos de sofrimento. Entende isso? E aí Deus entrou e fez o que fez na nossa vida. A gente não tinha comunhão em relação à fé. Ela pensava de um jeito e eu pensava de outro. Mas ela não desistiu. A Bíblia fala aqui que eu não tenho, ele fala assim, porque pelo que saí do meio dele. Não significa que ela tinha que ir embora e me deixar sozinho. Mas não pensar igual, não ter as mesmas ideias, não andar nos mesmos lugares, entende? É disso que a Bíblia está falando. Está dando para entender? Tá, não está? Então, você convive com a pessoa, você conhece a palavra fala o que Deus uniu, o homem não deve separar, a palavra respeita o casamento, a sociedade que não respeita o casamento, mas a palavra respeita o casamento. Casamento é algo muito sério para Deus. Amém, Jesus? Muito sério para Deus. E você conhece a palavra. Você não vai manter comunhão no sentido de não pensar igual, não ter a mesma ideia, não ter o mesmo entendimento, não fazer as mesmas coisas. Mas você não vai abrir mão da sua metade, que Deus falou que é a sua metade. Você e ele, você e ela é a mesma pessoa para Deus. É a mesma coisa, irmão.
do exemplo que eu dei no princípio. Você está trabalhando numa boate, está trabalhando no samba, está trabalhando em algum lugar, você não queria estar ali, mas é trabalho, todo mundo tem que trabalhar. Você não vai abrir mão de trabalho, de ganhar o seu dinheiro honesto, porque você está num lugar cheio de pecado, cheio de coisa errada. Não, tudo bem, mas você ali vai ser um altar de comunhão com Deus, você vai ser, e de terra ou de pedra não lavrada, sem uso de ferramenta, uma coisa natural. Então, vem alguém se oferecendo, vem alguém oferecendo alguma prática, alguma coisa para você, naturalmente, não, eu sou de Jesus, eu estou aqui só trabalhando, pode ficar à vontade que eu vou fazer segurando de vocês, mas isso aí para mim, eu estou fora, e eu não quero. O irmão falou comigo um dia desse, Uber, e ele falou: pastor, indo para a madrugada, peguei uns jovens, indo para um determinado bairro, e eu estou com eles no carro, de repente eles começam a falar comigo sobre dinheiro, sobre ganhar dinheiro, sobre não sei o quê, e me fizeram uma proposta. Quando cheguei lá no local, eles encontraram mais outros jovens e foram para uma boate, e falaram assim: entra aqui com a gente vai bancar tudo, e vem para cá ficar com a gente. Aí ele falou: pastor, esse Uber, ele é convertido de pouco. Quer dizer, não é convertido de pouco, mas ele voltou a se acertar com Deus há pouco tempo, digamos assim, né? Ele voltou a se acertar com Deus há pouco tempo. E ele falou assim: pastor, olhei aquilo ali e falei: meu Deus, eu podia ganhar muito dinheiro com essa armação deles aí, podia estar no meio deles ali, formar novas amizades e prosperar, só que agora eu sou de Jesus de verdade, eu não quero saber disso. Aí ele falou: pastor, como que o diabo vai atrás da gente? E vai. O diabo vai atrás da gente, até com familiares, se você permitir. Amém, pessoal? Eu é que tenho que ter no meu coração um altar de comunhão para Deus, e tem que ser um altar natural, feito de terra ou de pedra não lavrada, sem ferramenta. Entende isso? Porque é importante isso. Sem subir pela escada para ninguém ver a minha nudez. Então, ainda que o seu pensamento tente te enganar, você vai repreender aqui, e nem quando abrir a boca vai falar o que é correto, o que Deus quer que você fale, porque ninguém tem que ver a sua nudez quando você preparar seu altar de comunhão. Diga amém? Agora sim, vamos lá. Pelo que sair do meio deles. Entendeu o que é sair do meio deles então? Entendeu o que é sair? Está falando de ideia, de comunhão, de ideia, de pensamento, de não pensar igual, de não tratar as situações como eles tratam. Agora preste atenção. Pelo que sair do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada. Opa, não toque. É imundo, não é para você. Diga amém, Jesus. É imundo, não é para você. É algo que você não deve tocar mais. O diabo vai preparar sempre coisas desse mundo, contrárias de Jesus, para quebrar a sua comunhão. Porque se ele quebra a sua comunhão com Deus, você vira presa fácil. Toda vez ele vai tentar fazer você ter ideias que não concordam com as ideias de Deus, pensamentos que não concordam com os pensamentos de Deus, vontades que não concordam com a vontade de Deus. Ele quer quebrar a sua comunhão com Deus. Por isso que tem que ser um altar de comunhão. Amém, Jesus? Para que isso não seja quebrado, para que essa comunhão não seja quebrada. Não há comunhão entre o fiel com o infiel, é julgo desigual. É julgo desigual. E aí ele vai falar assim, diz o Senhor: e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Isso aqui me chamou a atenção. Então Deus vai receber. Deus vai receber a minha oração, por exemplo. Quem está precisando de um milagre aí? Deus vai receber a sua oração e vai atender esse milagre, se você não entrar em julgo desigual. Se você sair até do meio deles, porque a pessoa fala assim: não, pastor, eu não estou em julgo desigual, eu estou na igreja. Mas de vez em quando alguém fala com você e você entra no mesmo pensamento da pessoa. Você começa a querer pensar igual. Uma pessoa que não conhece o Evangelho, uma ideia que é contra a palavra de Deus, e você de repente começa a concordar com aquela pessoa.
você viu ali, não tem concordância, mas a gente começa a concordar. Agora é época de eleição, começa umas brigalhadas aí, pecador que ceia dentro da igreja, e um monte de coisa que você vê aí esquisita, e aí você começa a querer entrar em assuntos que você nem entende direito, e começa a entrar em concordância com o mundo. Coisa imunda não é para a gente, irmãos. Amém, Jesus? Não é, quer ver? Pega para mim aí o que significa imundo, o significado, para eu não falar por minha conta só e falar o que está escrito. E pode pegar o microfone para você falar. Amém, Jesus? Ele tem uma voz feia, mas a gente vai aguentar. A gente aguenta. Brincadeira. Amém, Jesus? A esposa dele já fez assim, ó. Eu vi. O que significa imundo, irmãos? Fala aí, irmão. Que revolta a consciência, moralmente. Calma. Vai com calma. Que revolta a consciência. Ó, o que é imundo, o que é fora da vontade de Deus, revolta a sua consciência. Vai. Moralmente baixo. É moralmente baixo, coisa imunda. Não importa onde você está. Faça um altar de terra e de pedra, sem ferramentas, coisa natural, um altar de comunhão com Deus. Tem que pensar igual a Deus, não pensar de coisas com baixa moral. Vai. Ignóbil. E o quê? Ignóbil. Eu não sei o que é isso, ignóbil. Aí depois... Procura ver no dicionário o que é ignóbil, que eu não dá. Você me foge de entendimento aqui. Amém, Jesus? Eu tenho que ser sincero, irmão. Vou ficar aqui dando uma de inteligente para você. Eu não sei, E que não é ignóbil. Ignóbil. Então tá. Aí eu sei. O que não é nóbil, né? Você não é. Amém, Jesus? Agora eu entendi. Então, por isso que eu gosto dessa mulher, tá vendo? Por isso que eu sou apaixonado por ela, tá vendo? O que não é nóbril o que não é nobre e que causa horrores a você. Como é que é o nome? Ignóbil. Ignóbil. É o que não é nobre e que causa horror. Não é? Por exemplo, carnaval do ano... não lembro o ano não importa. São Paulo, bloco na rua. Uma mulher seminua andou no alto de um carro, presa numa cruz, simbolizando Jesus. Lembra disso? Pessoas pegaram a cruz de Cristo e ficaram encenando sexo com a cruz de Cristo no meio da rua. Lembra dessas imagens? Essas imagens rodaram o país todo aí, a mídia toda. Uma coisa que causa horrores, ou não causa? Sem nobreza nenhum, baixo moral. E são pessoas que pedem o nosso respeito. E a gente respeita. Mas não tem respeito pela nossa fé. Qual comunhão que eu posso ter com uma coisa assim? Nenhuma, irmão. Nenhuma. Não dá para ter comunhão com uma coisa dessa. É ignóbil. Coisa linda. Gostei da palavra. Agora nunca mais vou esquecer e não vai sair mais da minha boca. Ignóbil. E irmão, é o que não... Eu vou te ensinar. Ignóbil é o que não tem nobreza. Entendeu? Não tem nobreza. Eu te ensinei, vê se aprende. Amém, Jesus? Ignóbil é que não tem nobreza. Diga graças a Deus. Você está entendendo que eu quero? Ele fala, 17 de novo: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada ignóbil, nada que não tem nobreza, nada que causa horrores. Não toca nisso, não participa disso, não tem a mesma ideia que isso, foge disso, e Ele vai te receber. Isso aqui me chamou a atenção. Eu vejo então, eu entendo então que tem crente na igreja que Deus não está recebendo, que Deus não recebe a oração desse crente, porque ele está tocando no que não tem que tocar, pensando o que não tem que pensar, participando do que não tem que participar. Está faltando fazer no seu coração um altar de comunhão. Amém, pessoal? Deus vai te receber. Quer ver um homem que Deus recebeu? Por que Deus recebeu esse homem? Gênesis capítulo 5.
Fala, altar de comunhão. Gênesis capítulo 5. Olha que coisa linda aqui, ó. Outro dia eu falava aqui que o pessoal costuma dizer que servir a Jesus é fácil. Não, não é fácil não, irmão. Vamos falar a verdade. Fala a verdade, não é não. Não é falso não. Não é fácil não. Não ter julgo desigual com esse mundo não é fácil não. Você vive nesse mundo, trabalha nesse mundo, lida com as pessoas desse mundo. Como é que é fácil? Não é fácil não. Você tem que ficar vigiando o tempo todo. Até dormindo você tem que vigiar. Que de vez em quando o diabo bota uns sonhos esquisitos aí para te colocar em pecado. Até dormir você tem que vigiar. Amém? Sem contar com as nossas emoções, né? Porque tem crente nervosinho que só aí. Todo cheio de nervosismo, todo querendo gritar, querendo arrumar confusão, gritando com todo mundo, não tem nenhuma paciência. E Deus manda ter paciência, longanimidade, paciência, né? Então assim, não vem, é muito fácil servir a Jesus. Não, não é fácil não. Agora, você precisa parar de ter comunhão com aquilo que não agrada a Deus. Ignóbrio, aquilo que não tem nobreza. Baixo escalão, de baixa moral. Entendeu, né? Aprendeu, né? Isso aí. Vir na igreja da graça de Bangu também é cultura. Gênesis 5. Não contava com a minha. Vamos lá. Gênesis capítulo 5, versículo 22. E andou Enoque com Deus. Quem que Enoque andou com quem? O Enoque? Depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, quantos anos? 365 anos. Espera aí. Então Enoque nasce, e ele anda com Deus depois de 65 anos. Sempre percebeu isso? Foi o que eu percebi. Olha só, de novo. E viveu Enoque 65 anos. Então tá. Agora Enoque está com 65 anos. Aí ele gera Metusalém, certo? E aí a Bíblia fala assim, ó, e andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Então ele andava com Deus, ele gera Metusalém, aí depois do Metusalém ele fica mais 300 anos vivo ainda e continua andando com Deus. Ele não se afasta da comunhão dele. Entendeu? Então ele anda com Deus. Quando chega aos 65 anos ele nasce Metusalém, e depois ele tem filhos e filhas, e ele continua na mesma comunhão, andando com Deus, mais 300 anos. A gente tem que andar com Deus o tempo todo, irmão. Não importa onde você esteja, no lazer, na praia, não importa onde você esteja, na piscina, no churrasquinho do final do ano, no Natal, na casa de alguém, não importa onde você esteja, em período, qual feriado que seja, se é carnaval, se é outro tipo de, sei lá, tem um aí que é de bruxo, né, de bruxaria, de Halloween, né? Não importa qual, não importa. Uma pessoa me ligou e falou assim: pastor, entregaram os doces para minha filha. Foi sexta-feira agora. Entregaram os doces para minha filha no colégio. E a minha filha, irmão, que coisa linda. É uma criança, uma menininha. Eu vi ela ontem, até apertei a mão dela. Falei, você está no caminho certo, menina. É uma criancinha. E ela falou assim: pastor, a minha filha pediu para falar com o senhor se ela pode comer esse doce ou não. Eu falei, glória a Deus, irmãos. A gente está ensinando bem as crianças. Por quê? Porque a pessoa deu um doce para ela e falou assim: hoje é dia de doce. A criança entendeu, quando ela falou isso, que se hoje é dia de doce e é dia de dar doce oferecidos a entidades, então eu acho que eu não vou comer esse doce. E a criança levou o doce para casa e perguntou à mamãe dela: mãe, falaram isso para mim, hoje é dia de doce, e me deram esse doce. Eu achei estranho. Pergunta o pastor Ednilson, lógico, falando na voz de criança, né?
Não sei como é que ela fala, né? Tidinho, não sei. Estou parecendo mais velho do que criança falando. Não sei como ela falou, mas ela perguntou. Aí a mãe entrou em contato pelo WhatsApp: pastor, aconteceu isso assim, 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 o que o senhor acha? Aí eu falei: irmã, o que o senhor está sentindo no coração? Ela falou: eu perdi a paz. Eu falei: então não toma, não come. Perdeu a paz? Não come. Joga fora, compra um doce para sua filha para não deixar ela aguada, né? Não deixa ela aguada, não. Compra um docinho para ela, consagra ao seu Deus e dê. Mas se a senhora não está com paz e nem a criança está com paz, vai comer por quê? Se você está na dúvida, não faz, não participe. Isso é comunhão com Deus, irmão. Uma criança ensinando os adultos a terem comunhão com Deus. Mas tem crente que acha que não tem nada a ver. E eu nem vou pegar no seu pé. Não vou ficar pegando no seu pé, que Natal está vindo aí. Não vou nem pegar no seu pé, que as coisas de Natal, um monte dessas festas que tem por aí, esses feriados, e você começa a fazer um monte de coisa que nem é cristão, é pagão. Eu nem vou falar nada, para não pegar no pé de ninguém. Amém? Nem vou falar nada. Mas comunhão é não ter a mesma ideia, mesmo pensamento. Entendeu? Não fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Eu preciso ter comunhão com Deus. O meu altar de comunhão tem que ter feito de areia, de terra, ou de pedra sem ferramentas. Ou seja, Ele quer uma coisa natural para que eu possa ter comunhão com Ele. Diga amém, Jesus. O Enoque, olha aqui, vamos voltar para o Enoque aqui. E andou, de 22, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus recebeu o Enoque. Um dia Ele vai receber a gente. Ele vai voltar. Ontem eu falava sobre isso, né? Durante a mensagem teve um momento que eu falei disso. Ele vai voltar a segunda vez sem pecado para receber a gente. E a gente vai fazer aquela fila no dia do juízo. E Ele vai falar: entre, bendito de meu Pai, para uma terra que eu tenho lhe preparado desde a fundação do mundo. Pode ir. Você andou comigo. Eu estou te recebendo agora. Vai lá, vai aproveitar. Mas o meu filho está lá na outra fila. Você quer ir com ele? Não, Jesus, eu queria que ele viesse para cá. Não tem como ele vir para cá. Não tem como. Ele manteve comunhão com outra coisa. Você não. Quer ir com ele? Não, pô. Então tá. Então vai logo, vai. É assim que Ele vai falar com você. Vai, entra. Entra, bendita do meu Pai. Agora é a hora de você dar exemplo para os seus filhos. E não ficar concordando com todos os erros deles. Agora é hora de você dar exemplo para o seu marido, para a sua esposa, para as pessoas em sua volta. E não ficar dando mau exemplo. Amém, pessoal? Para as pessoas ficarem com raiva da igreja, com raiva dos pastores, porque o crente que mora perto dele é pior do que ele. Agora é hora da igreja começar a ter comunhão com as coisas de Deus. Para mostrar a diferença. Se é para ficar com raiva de mim, se é para parente ter raiva de mim, se é para vizinho ter raiva de mim, então que tenha, porque eu estou acertando o alvo. Entendeu? Aí sim, vai falar, aquilo lá é crente, nem chama não, porque é chato, que só fanático pra caramba. Esquece. Porque essas pessoas que ficam com raiva de você porque você é crente de verdade, são as mesmas que depois vão pedir você ajuda. Porque quando acontecer alguma coisa grave, a pessoa vai lembrar de que tem um crente perto dela de verdade, que não se corrompe, que não se entrega, que não entra em comunhão com o ignóbio. Amém, pessoal? Não tem comunhão com aquilo que não é nobre, aquilo que é imundo. Se é para ficar com raiva de você, então que fiquem com raiva porque você é crente de verdade. E não porque você vive errando. Diga amém? O homem andou com Deus, irmãos. Andou, e Deus olhou e falou assim: eu não posso deixar esse homem aqui. Eu vou mandar água do céu aí, vai morrer todo mundo. Não vai demorar muito, não. Do jeito que essa sociedade está andando, eu vou mandar um dilúvio. E eu não quero que o Enoque passe por isso. Eu vou levar o Enoque comigo.
Amém, Jesus? E ele recebeu Enoque. O Enoque é um na Bíblia que morreu e que não morreu e foi levado por Deus. O outro é o Elias. O outro é o Elias. Elias teve vários momentos difíceis de luta dele com ele mesmo. Chegou até a pedir a morte. Então Elias tinha muita luta dele com ele, como a gente passa ou não passa. Lutas nossas com a gente mesmo. Mas o Elias não entrou em comunhão com quem estava de fora. Ele não entrou em concordância, como vários profetas do tempo do Elias que se renderam a Baal. Ele não se rendeu a Baal. Ele colocou a vida dele em risco inúmeras vezes, mas ele não se rendeu à rainha Jezabel, não se rendeu ao Acabe, não se rendeu aos deuses deles. Ele passou lutas, mas por conta própria, ele com ele mesmo. Amém, Jesus? E isso ele passou, mas ele andou com Deus, e Deus o tomou também. Deus quer receber você, Deus quer receber sua oração, Deus quer receber o seu clamor, Deus quer receber um dia você lá no céu com Ele para toda a eternidade. Mas para isso acontecer, você precisa fazer no seu coração um altar de comunhão. Amém? Para fazer um memorial de tudo que Deus tem feito na sua vida. Glória a Deus por isso. Vou terminar agora. Mesma crença, mesma ideia, mesmos valores. Fala assim comigo: participação. Se eu tenho com Deus mesma crença, mesma ideia, mesmos valores, então eu participo da vida de Deus. Isso aqui, tem que existir. O culto de ontem tem que existir. Cultos especiais como o de ontem, 7 horas com Cristo, tem que existir. E tem que ser participativo. Fez alguma coisa especial voltada para as coisas de Deus, tem que participar. Não é assim que eu quero colocar. Alguns que já estão com Cristo são pouco participativos das coisas de Deus. Quase não participam de nada. Nada. Alguns vão à igreja, dão um dízimo, dão uma oferta e vão para casa. Não participam de nada. Não tem comunhão com o corpo. Entendeu? Isso aqui é um corpo. Não tem comunhão com o corpo. Não participa de nada. Nada. Ontem a igreja ficou cheia. De 13 horas até as 20 horas. São 7 horas aqui. 7 horas é um sacrifício santo, vivo e agradável que a gente entregou para Deus. 7 horas. Começou às 13, terminou às 20. A igreja ficou sempre cheia. Mas sempre cheia da seguinte forma: pessoas saíam e iam embora. E as pessoas chegavam na hora que podiam chegar. Eu chamei essa reunião de reunião viva por causa disso. Você podia ir embora a hora que quisesse e chegar na hora que quisesse. E aconteceu isso. Né? Quem saía do trabalho chegava tarde. Então, quando deu 5, 6 horas, começou a chegar um monte de gente. Mas já tinha ido embora um monte de gente. Aí a igreja enchia novamente. Então a igreja esvaziava, enchia e passou assim o dia todo. E foi uma benção essa reunião de ontem. Mas muitos não vieram. 7 horas na igreja, o que eu vou fazer esse tempo todo na igreja? Vou perder futebol, vou perder alguma coisa. Mas porque não participa, não tem participação. Comunhão é isso aqui que eu estou falando. Mesma crença, mesma fé, mesmos valores. É participação. Eu participo de tudo que é igual, que Deus quer que eu participe. Você tem uma igreja. E você precisa ser mais participativo nas coisas da igreja. Amém, pessoal? Precisa ser. As coisas que a sua igreja proporciona, tem que dar um jeito de você participar de alguma coisa. Está dando para entender? Porque aí você vai estar no meio de pessoas que pensam igual, creem igual, têm mesmos valores, e você vai alicerçando a sua fé. O meio pode contaminar você, sim. Tem filosofia que diz que você é produto do meio. E pode se tornar produto do meio. É só ter a mente fraca. Quem tem a mente fraca, se andar com drogado, vai virar drogado. Quem tem a mente fraca, se andar com adúltero, vai virar adúltero. Se tem a mente fraca, quem andar com gente promíscua, vai tornar-se promíscuo. Se tem a mente fraca, quem andar com viciado em jogos, vai se tornar viciado em jogos. Nem todo mundo consegue ficar no meio sem ser envolvido pelo meio.
Mas se eu tenho uma comunhão, se o meu coração é um altar de comunhão, feito de terra e de pedra, altar de comunhão com Deus, ainda que eu esteja no meio, eu não vou ser envolvido pelo meio. Participação faz isso. Então participe mais das coisas de Deus. Participe mais. Leva a igreja para dentro da sua casa. Faça a leitura com os seus filhos, principalmente se eles são menores. Você não tem ideia da alegria que eu fiquei quando eu vi uma criança pergunta à mãe, ou pede à mãe, para entrar em contato com o pastor dela, para saber se ela pode comer um doce, por causa de uma frase que ela ouviu. Porque se aquela pessoa desse um doce para ela, toma, para você, ela teria comido. Mas como ela ouviu a frase, hoje é dia de doce, só essa frase que ela ouviu. E a criança tem a consciência de que por causa daquela frase, pelo dia que era, que de repente ela não deveria comer. Então ela pega, não come, leva para casa, fala com a mãe entra em contato comigo, a gente tem uma conversa e eles entendem que... E a criança aceitou tranquilo. Se fosse outra, sem essa comunhão, essa criança ia espernear. Mãe, que bobeira é essa? É um doce, eu quero comer. Aliás, a mãe nem saberia, porque ela já teria pego no colégio, já tinha comido logo. A mãe nem saberia. Entendeu? Tem que participar mais, irmãos. Vamos terminar agora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Participação, irmão. Mesma crença, mesma ideia, mesmos valores. Quanto mais você participa das coisas de Deus, mais parecido com Deus você vai ser. Por isso que os filhinhos geralmente são parecidos com os pais, né? Porque fica ali naquela comunhão com o pai, vai crescendo com seus pais, vai crescendo. Aí você olha o filho, poxa, é igualzinho o pai dele, caramba, o jeito de falar, o jeito de andar, igualzinho a mãe dela, ou a mãe dele, olha como é que ele fala, o jeito que fala, o jeito que anda, igualzinho a mãe. Não é só fisicamente, os trejeitos, né? As manias, é parecida, porque tem aquela comunhão desde pequenininho, né? E são pais, se forem pais próximos, pais presentes, pais participativos, as crianças vão ficando parecidas com seus pais, até elas crescerem. E alguns crescem e continuam igual, né? Alguns crescem e continuam igual. Esse dia eu fui levar meu filho para jogar futebol comigo, o pastor falou assim, caramba, você é igualzinho seu pai. Eu falei, não, não é, meu filho parece mais com a mãe dele. Não, mas o jeito todo é seu. Eu nem reparo isso, mas tem gente que repara. Entendeu? Que meu filho já casado, já, não vou chamar de burro velho, que ele é jovem ainda, né? Mas assim, quem está de fora olha e fala, pô, seu filho é igualzinho a você, tem todo o seu jeito. Mas legal, glória a Deus. Por quê? Porque a gente tinha muita comunhão. Agora, se você está parecendo com pecador, desculpa, é que você só anda com pecador. Está participando só de coisa de pecadores. Participa mais das coisas de Deus para tu ver só. As pessoas vão começar a olhar para você diferente, porque você vai parecer mais com crente. Tem que participar mais, irmão. Estou pegando seu pé, está amarrado. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, vou fechar aqui agora. Versículo 5. Capítulo 1, eu fui para o capítulo 5. Capítulo 1, versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em tudo nós fomos enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então toda a palavra, toda a revelação que Deus me dá, me enriquece. Ele está falando de dinheiro? Não está falando de dinheiro? Tudo bem, em tudo fosse enriquecido. Você tem entendimento, tem sabedoria, Deus vai te prosperar através de pessoas, através de inteligência que você vai obter. Ele vai te dar inteligência, você pode ganhar dinheiro e prosperar. Mas ele está dizendo, você foi enriquecido em tudo. E ele fala, porque em tudo fosse enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o... Você pode até prosperar financeiramente, mas é porque ele te deu sabedoria, te deu inteligência, te deu visão, proporcionou a você pessoas junto a você, e você entendeu que aquela pessoa podia te ajudar em determinada situação, e você até pode prosperar financeiramente através disso. Mas quando a Bíblia fala que ele te enriqueceu, ele está dizendo em conhecimento, em palavra, naquilo que ele te revela, tornando você parecido com ele. Amém, Jesus? Participação, tornando você participante
participante das coisas dele. Então você enriquece em toda a palavra e em todo conhecimento. Versículo 6. Como foi mesmo, ele diz, entre aspas, né? Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Então, as pessoas de fora davam testemunho que eles eram pessoas iguais a Cristo. Entendeu isso? Então as pessoas de fora davam testemunho que eles, não eram eles dizendo eu sou de Deus, eu sou um homem santo, mulher santa, não. As pessoas de fora é que olhavam para eles e reconheciam todos eles como cristãos, como pessoas parecidas com Cristo. Por quê? Porque eles foram enriquecidos na palavra e no entendimento com o Senhor. Participação. Então aquela igreja tinha participação com o corpo de Cristo. Aquela igreja tinha um altar de comunhão. Entende isso? Com todas as suas falhas, que era uma igreja falha, como nós também, mas eles tinham um altar de comunhão na alma deles. Está dando para entender então? Aí Deus falava com eles, Deus enriquecia todos eles, e eles cresceram e o testemunho era de fora, que é a coisa mais linda, irmão. É muito fácil para mim levantar a mão e falar que eu sou de Deus. Eu quero que outros falem de mim que eu sou de Deus. Porque eu falar, até aí morreu Neves, como diriam os antigos. Até hoje eu não sei porque falavam isso. Até hoje eu não sei. Morreu Neves? Morreu Inês? Inês morreu? Eu não sabia. Não, brincadeira. Tá, estou brincando contigo. Amém, irmãos? Eu acho que Neves deve ser coisa de São Gonçalo, né? Porque lá tem um bairro chamado Neves. Agora que eu lembrei. Deixa para lá, vamos voltar para cá. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre eles? 7. De maneira que nenhum dom vos falta. Olha o que a palavra faz com a gente, irmão. Vê se a palavra não faz a gente ficar parecido com Cristo. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, Ele quer encontrar a gente na nossa fé irrepreensível. Ele fala que isso nós vamos conquistar ouvindo a palavra e sendo participante das coisas dele. Tem que participar mais. Tem que ter comunhão. Evento como o de ontem era para a igreja toda estar aqui. Toda. Desfazer até compromisso se for o caso, mas era para estar aqui. Eventos como reuniões especiais. Quinta-feira, missionário R.R. Soares em Madureira. Se não tem trabalho, algo que realmente não dá para você parar, não tem como você desfazer aquilo, tá, é compreensível. Mas se for para fazer outra coisa de menos valor, ou não ficar até em casa parado, só porque vai ter que se deslocar daqui até Madureira, grande sacrifício, se deslocar daqui a um tente deixa lá em 5 minutos, um carro é rápido, vai levar uns 15, se o trânsito estiver bom, e tem 2 cultos, um 9 e umas 14 horas, é quinta-feira agora, um evento como esse da sua igreja, tinha que ir todo mundo. Participação, isso vai fazer a gente ficar cada vez mais parecido com Cristo. É comunhão, é um altar. Quando você coloca aqui o altar de comunhão, você sabe que tem um evento na sua igreja, você vai querer logo participar, porque no seu coração, aqui já tem um altar de comunhão, você faz questão de ter comunhão, você faz questão de participar. Amém, Jesus? Tem que ter participação. Ontem era para estar lotada essa igreja, não, lotado. Esteve cheio, graças a Deus. Mas era para todo mundo que é daqui estar aqui. Aqueles que não puderam vir, lógico, né? Você não vai perder emprego por causa disso. Mas alguns não vêm porque não. 7 horas na igreja. Como é que eu vou ficar 7 horas na igreja? Bom, da mesma jeito que você fica 7 horas no avião. Do mesmo jeito que você fica 7 horas no ônibus. 7 horas. Tem gente que fica mais de 7 horas no ônibus para poder fazer uma viagem dos sonhos. Do mesmo jeito, você pega o carro e viaja. Eu conheci um casal que todo ano ele tirava 15 dias de férias.
Desses 15 dias, 2 dias e meio era viajando, era dentro do carro. E parava só para dormir. Eles faziam um cronograma, né? Então eles paravam em determinado local, dormia, de manhã já saía. E eram 2 horas e 2 dias e meio de viagem para ir, 2 dias e meio para voltar, e 10 dias no local que eles iam, que eu não lembro agora o nome. O local que eles 10 dias para aproveitar. Tudo programadinho. Todo ano eles faziam isso, esse casal. Achei até interessante. Pena que a minha esposa não gosta de andar muito de carro. 2, 3 horas de carro já fica enjoada já. Senão, né? É melhor, né? Amém, irmãos? Quer dizer, porque 7 horas na igreja? A gente tem que participar mais. E aí ele vai fechar aqui dizendo, 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados. Para o quê? Então Deus nos chamou para isso, tá? Deus não chamou você para fazer você ficar rico. Deus não chamou você para ser uma válvula de escape o tempo todo, quando você precisa de cura, quando você precisa de um milagre, quando você precisa de um socorro urgente, aí você correr para Ele e se jogar de joelho no chão e ali clamar e meu Deus, só o Senhor mesmo. Deus não chamou para Ele, Deus te chamou para uma comunhão com Ele. Amém, pessoal? Independente de qualquer situação. O chamado para a igreja é um chamado para que a igreja participe das coisas de Deus, seja participativa, seja uma igreja unida, de comunhão com Deus. Ele nos chamou para ter comunhão com o Filho dele, comunhão com a palavra dele, para a gente parecer cada vez mais com ele, parecer mais com a palavra de Deus. E se eu não tenho comunhão com isso aqui, eu não vou parecer com isso. Se a minha comunhão é com outras coisas, eu vou parecer com outras coisas. Hoje, na nossa geração, tem crente que não parece crente. Concorda comigo, sim ou não? Tem crente que você fica até espantado. Quando a pessoa fala, não, eu sou cristão. O quê? Se vestindo desse jeito, falando desse jeito, andando desse jeito. O Noé andava com Deus, foi tomado. O Elias andava com Deus, foi tomado. Deus recebe, Deus os receberam. Amém, pessoal? Mas por que a gente não está, Deus não está recebendo a gente, irmão? Tem alguma coisa errada. Nosso Deus continua sendo o mesmo, Deus de milagres. Por que não está recebendo a nossa oração? Por que não está recebendo a gente com coração alegre? Tem alguma coisa errada com a nossa comunhão. Amém, pessoal? As pessoas precisam olhar para a gente e ver. Esse é cristão. E eu não estou falando, estou criticando roupa de ninguém, essas coisas assim, se tem tatuagem, se não tem, se tem piercing ou não tem, isso é coisa de modismo, que para mim também não tem valor nenhum, mas é coisa de modismo. Amém? Eu estou falando realmente das suas ações, daquilo que você participa, daquilo que você faz questão de participar, daquilo que você está sempre no meio. Vai lá, encontra você. Vai lá, encontra você. E a pessoa olha assim, é crente mesmo? Porque toda vez que eu encontro essa pessoa, está sempre ali. Ó. Se ele é crente, então é o único crente que anda por ali. Porque só tem pecador lá. Só tem coisa ruim. Aí quando faz um evento daqueles, uma vigília, alguma coisa da igreja, a pessoa não quer participar porque está cansado. Porque cansa muito. Porque vai dormir. Não vai dormir nada, irmão. A gente terminou nosso evento ontem cantando uns 7 louvores com palma, mais ou menos. Quando o pessoal saiu daqui, todo mundo suado e querendo mais. Isso já era 8 horas da noite. Amém? Foi a coisa mais linda do evento de ontem. Vamos esperar o próximo em nome de Jesus. Parei aqui, pessoal. Eu até tinha outra coisa para falar com vocês, mas não vou falar não. Já está bem falado. Já deu para entender? Altar de comunhão. Faça o altar da terra, faça o altar da pedra. E não é pedra lavrada com as ferramentas de vocês, não. Coisa natural. Minha comunhão com Deus tem que ser um altar e tem que ser natural. Eu tenho que ter uma comunhão sem se tornar uma pessoa chata, uma pessoa que agora é santo demais. Não.
naturalmente, eu tenho comunhão com Deus. É de Deus, eu quero. Não é de Deus, eu não quero. É de Deus, participo. Não é de Deus, não participo. É simples assim. É simples assim. Tá bom? Comunhão com Deus. Vamos orar então para Deus poder trazer essa capacidade para a gente compreender isso e não errar. Senhor Deus, em nome de Jesus eu venho diante de Ti. A gente vai tirar aqui um tempo para Te adorar, mas antes eu peço a Ti que o Senhor dê a nós a inteligência. O Senhor diz que nós não devemos tocar em nada imundo, nada que não tem nobreza, que não tem um padrão moral decente, pelo menos. Em nome de Jesus eu peço a Ti que o Senhor nos dê essa inteligência, essa capacidade e nos enriqueça em tudo, como a gente viu aqui no final, na Tua palavra.